Eu sou abençoado porque nasci pra cantar. Oi, sou abençoado de tarde maravilhosa, de rimo, cordel e prosa. Bom, eu sou Lília, sou atual presidente da Associação Cultural Casa das Artes, aqui de Imperatriz. Nós somos uma associação de artistas e a gente trabalha com projetos culturais. Dentre os projetos culturais, um deles é o Festival de Cultura Popular, que nós realizamos desde o ano de 2008. A gente ainda não conseguiu fazer um atrás do outro, não, mas a gente tem feito, e feito com muito amor, muito carinho. E dos principais propósitos do nosso festival é valorizar a nossa cultura tradicional, a cultura que a gente vem herdando aí dos nossos avós, dos nossos pais, e às vezes a gente nem sabe que está herdando, né? Que é o modo de falar, nossa comunicação, a nossa alimentação, né? Até o jeito de arrumar a casa da gente, a coisa de arear os copos, né? Isso que a gente tem muito forte no Maranhão. Aí a gente tem, nesse festival, uma homenagem aos mestres do forró, essa linguagem musical brasileira, e também da arte do repente. O repente que é a poesia improvisada, né, cantada com a viola, e aqui nós temos 4 repentistas, Chico de Assis, João Santana, Fabiane e Matheus, que vieram participar do nosso festival. Hoje de manhã nós tivemos um momento lá na Escola Nascimento e Moraes, lá no Bacuri, Nascimento de Moraes, lá no Bacuri, participamos e eles contaram um pouco a história da vida deles na música, nas artes, né? E dentro do festival a gente tem várias outras atividades, né, de formação. Uma delas é essa, a gente trocar os saberes, né? E amanhã a gente tem uma oficina também de dança, né, com a professora Dejane, que vai ensinar um pouco como dançar o forró. Ano passado nós homenageamos a Dona Paizinha, mestra da panelada. A panelada, ela aparece no Brasil inteiro e Imperatriz ela tem uma característica única, na maneira como ela é feita e comercializada ali no setor das 4 Bocas, que é um setor que a gente tem, que era onde os trabalhadores antigamente que trabalhavam com carga e descarga, né, ali do arroz. Aqui a gente já foi um grande produtor de arroz, né, que a região já foi uma produtora de arroz assim muito grande. Então a gente tem uma cultura muito forte aqui com arroz. Então ali nas 4 Bocas, quando eles saíam, quem trabalhava de noite passava para comer a panelada, quem vinha do boteco, e isso acontece até hoje, vai para comer a panelada para não ficar com ressaca de manhã, né? E quem vai trabalhar de manhã sai de casa e às vezes o café da manhã é a panelada, que é feita com as vísceras. Então são famílias que vêm se sustentando décadas e décadas desse fazer, né, das tripas do boi e da vaca. E Imperatriz, então, tem essa característica. A gente homenageou a Dona Paizinha. Já homenageamos o mestre Osório da dança, a professora Amparo também, do Kizomba, a Dona Francisca do Lindô, também da dança da cultura popular. E aí a gente sempre tem esses momentos de troca, né, com quem está fazendo e com a comunidade que tem interesse em conhecer e às vezes se inspira e quer aprender a fazer. E aí a gente vai compartilhando esses saberes, né? E nós estamos aqui com a Elicleia, que é da nossa comunicação da Casa das Artes, a Maria, que está na produção, né, o Júlio e o Daniel, que ficam ali nos bastidores fazendo esse trabalho de registro com a gente, tá bom? Então, eu vou passar aqui a bola para o João. A ideia é eles passarem aí, né, dentro do tempo que a gente tem, essas experiências que ele tem, né, com o cordel e como é que a gente pode se desafiar a fazer alguma rima, alguma coisa aqui. Então, com vocês, João Santana. Acho que a gente podia começar cada um se apresentando, né, falando seu nome, de onde é, o que faz. Eu sou Chico de Assis, sou repentista, cordelista, professor. Sou do Rio Grande do Norte e moro em Brasília e estou aqui hoje. Bom, eu sou Clarissa, sou jornalista e eu estou escrevendo as legendas do Instagram e me arrisquei a fazer uns versinhos, umas rimas. Sei que devia estar tudo errado, fora da métrica, mas eu fiz, eu queria passar, então agora eu quero aprender, para depois que eu aprender ótimo. Eu vou fazer direitinho, sei? Próxima vez que eu tiver que fazer, porque assim, o Instagram da Casa das Artes, ele nos permite essa poética, essa linguagem mais artística, essa linguagem nordestina, essa linguagem mais coloquial, do dia a dia. A gente integra isso na identidade da Casa das Artes, porque nós somos isso, a gente não quer deixar tão informal.
E aí, na hora que eu vi assim, meu Deus, eu preciso fazer essa oficina, aprender. Bom, Aqui. Eu sou a Alex, tenho 21 anos, sou aqui de Imperatriz, sou artista visual e plástico, mas atualmente eu trabalho com produção de videoclipes e documentários. Tudo da área do audiovisual, da escrita, de roteirização, eu adoro. E aí eu fiz fazer esse curso porque escrita é uma área que eu sou muito apaixonada, sabe? Poder colocar palavras, sentimentos e pensamentos de uma forma que toque as pessoas é uma coisa muito interessante. Gente, eu sou Maria, faço parte da Associação Casa das Artes, né? Trabalho com produção cultural há 1 ano e 8 meses. E gosto muito de cordel, acho lindo, achei surreal de lindo vocês se apresentando hoje lá na escola, né? Primeira vez que eu vejo assim ao vivo, pessoalmente, e como diz, né? É tudo no improviso, é ali realmente feito ao vivo, então isso é o que mais me encanta, assim, é o que eu acho mais interessante, né? Você trazer ali aquela emoção, tudo, passar isso para as pessoas que estão ali assistindo também, e é isso. Se apresente aí. Boa tarde, eu sou Regilane, estou acompanhando minha filha ali na aula de jazz, e ela faz jazz 2 vezes por semana, e fui convidada a vir até aqui nessa sala para ver a apresentação de vocês. Bem-vinda. Ela disse que ama a cordel e repente. Meu nome é Davi, eu tenho 12 anos e eu faço capoeira e eu fui chamado para cá para ver a aula de vocês. eu sou Matheus Ferreira, poeta repentista. Agradecer por essa oportunidade de estar aqui participando desse evento. Trabalhamos de mundo afora aí, levando um pouco do nosso trabalho de repente, de cantoria, de viola. Eu com Fabiane Ribeiro. E participar desse momento aqui com os colegas de arte é gratificante, porque não é porque trabalhamos e investimos na poesia, no repente, que não tem o que se aprender, né? Cada dia é um passo, cada oportunidade é um momento que precisa ser aproveitado. A gente está por aqui para aprender mais um pouco com os colegas, né? Eu sou Fabiane Ribeiro, sou repentista, sou natural da cidade de Açailândia, mas moro em Codó. Vim participar da oficina, porque sempre que eu estou em alguma apresentação que mistura o cordel e o repente, quando está tendo a oficina eu estou cantando. Aí como hoje eu não estou cantando, eu vim participar. Meu nome é Raíra, eu tenho 13 anos, eu não trabalho com nada, né, que eu sou de menor. Eu estudo lá no Frei Paulo de Grêmio, na João Pessoa. E eu sou interessada muito por arte, tanto que quando eu crescer eu quero estudar moda, quero ser estilista. Eu gosto muito de escrever e desenhar. Eu queria aprender pintura aqui, só que eu ainda sou nova demais. E é isso. Eu sou João Santana, nasci em Brasília, sou repentista, também cordelista, né? Faço dupla com o Chico, há mais de 20 anos a gente canta juntos. E tenho esse interesse, essa afinidade com a poesia nordestina. A gente veio aqui então fazer essa oficina, é uma troca, né? Eu fico feliz sempre que a gente faz uma oficina, quando a gente tem as pessoas que já são mais da área, trabalham com isso, já tem algumas coisas que faz parte de um conhecimento deles, mas quando a gente recebe pessoas que não são da área nem do repente, do cordel, quando a gente sai, que uma pessoa sabe diferenciar o que é cordel, que é uma coisa, e repente, que é outra coisa, eu já fico feliz por estar cumprindo um propósito inicial no conceito, que a gente vê muito essa confusão, porque o repente e o cordel caminham juntos em alguns aspectos, né? Mas são duas artes diferentes que acontecem de formas diferentes. E aí, então, sempre que a gente faz uma oficina, seja de literatura de cordel especificamente, ou seja de poesia nordestina, ou de repente, a gente vai sempre falar um pouquinho de cada uma e traçar também esses pontos de diferenciação entre uma e outra. Né, Chico? Se quiser falar algo mais nesse sentido. Não, pode falar. Bom, gente, então, tem alguns aspectos históricos, né, que a gente tem nessa poesia nordestina,
Isso, hoje a gente fala assim, às vezes, poesia popular nordestina. Tem outras pessoas, por exemplo, mestre Gonçalo Ferreira, que foi um grande cordelista, fundador da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, no Rio de Janeiro. E ele situava tudo como literatura de cordel e dentro dela, então para ele, de repente, seria literatura de cordel, porque para ele toda a poesia nordestina era... Então, assim, vai muito da forma da pessoa falar. Mas se a gente olha, hoje em dia, o que é que predomina? Nós temos a poesia popular, e aí sem entrar naquela história de o que divide o que é popular e o que não é, que muitas vezes pode ser apenas um preconceito, né? Mas, então nós temos a poesia baseada em rima, métrica e a oração poética, que é o desenvolvimento de cada estrofe, e na literatura de cordel, o desenvolvimento do enredo de uma estrofe depois da outra. O cantador repentista, em uma estrofe, ele esgota uma ideia, a próxima estrofe que ele faz, 99,9% das vezes, independe, não tem nada a ver com a outra que ele fez. Se ela sozinha já expressa um pensamento que, claro, que não precisa da outra. Um livreto de cordel, a maioria das estrofes só faz sentido se você vier lendo desde o começo, senão você pega um pedaço da história e não entende o fio da meada. O cantador, ele tenta sintetizar uma estrofe cantando de improviso, uma ideia curta, simples, enxuta, uma imagem naquela estrofe. Na próxima estrofe ele pega outra imagem daquele mesmo assunto, mas você pode colocar uma antes, uma depois, uma no meio, uma depois, não vai fazer tanta diferença. O livreto de cordel que conta uma história, se você tira a primeira, põe no final, pega a do meio, põe no começo, muda a sequência, perde o sentido da história, a pessoa não entende. Há muitos cantadores que a gente vê que o cantador é iniciante no cordel. Quando você lê o cordel dele, você embaralha as estrofes, continua fazendo o mesmo sentido, porque ele não fez uma história que uma estrofe depende da outra. O cordelista mais experiente faz uma parte do pensamento uma na outra, uma na outra. Se você embaralhar, você perde um pouco do conteúdo. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Então, o que é o livreto de cordel? É que ele, hoje em dia ele pode ser digital, né? Pode ser escrito, mas a poesia de literatura de cordel, você para, pensa, escreve, volta, corrige, faz uma, outra, termina uma história que tem a introdução com algumas estrofes, outras estrofes no desenvolvimento e lá no final a conclusão da história. Você fez o seu livreto de cordel e publicou. Ele está pronto. O repentista, ele canta em dupla, cantando assuntos dados pelo povo, assuntos que ele também traz, mas para ser repentista tem que cantar os assuntos que o povo traz, que isso é o que dá a credibilidade de que é feito de improviso. Cada um faz uma estrofe, eu faço a minha, ele faz a dele, e a gente se reveza. Então, repente é feito na hora com viola, cantado, cordel é escrito com tempo para depois ser apresentado, pode ser transformado numa peça de teatro, um filme. E aí esse nome literatura de cordel a gente usa hoje. Antigamente os primeiros livretos eram chamados de romances, ou tinham aqueles mais curtinhos, a folha que cabia numa folha só que era um poema, né, Chico? Poemas. Os poemas, né? Então, isso no Brasil. Vem com esse nome de cordel porque essa folha pendurada lá em Portugal, cordel quer dizer cordão. Aqui é cordão, cordão que está errado, né? Que é uma corda fina, devia ser cordel mesmo, né? Porque o cordão era para ser uma corda grossa. Mas aqui no Brasil você fala cordão, você está falando de uma corda fina, que em Portugal é cordel. Pendurava ali, em algum momento alguém ligou uma coisa com a outra, começou a chamar o romance, o poema, as coisas, essa poesia de cordel. E em algum momento alguém escolheu dizer que tudo que era poesia nordestina era cordel. Em outro momento alguém veio para dizer, não, cordel é só esse que é escrito, que é publicado uma história. Poema matuto é outra coisa, cantoria de viola de repente é outra coisa. Ainda tem um improviso lá na capoeira, poucos mestres improvisam, mas tem mestre de capoeira que improvisa o verso na roda. Lá no maracatu, poucos improvisam, mas tem aqueles que levaram o improviso para dentro do maracatu. Tem. No Lindô também, no nosso Lindô aqui. Lindô aqui. Legal. No Maneiro Pau também. De repente e cordel. Não, se bem que de repente cordel dá uma diferença, é porque cordel é escrito. E eu pensava assim que o repente
repente é cantado e é rimado do mesmo jeito e o cordel é escrito, só isso. E aí ele Não, fala que tem várias... É isso. Agora a estrutura de rima, o tipo de rima do cantador repentista e do escritor cordelista é o mesmo. É uma rima diferente de muitos músicos. O músico às vezes rima, por exemplo, eu vou voar, e depois ele fala o Ceará. Ceará é A com acento, e o voar A com R. O escritor de cordel e o cantador repentista não vai fazer isso. Repentista pode até fazer no momento de erro, de desespero, mas se fizer foi porque ele errou. Você pode acompanhar, que não faz. Se tiver no festival da Record, ela lá na rádio, ela, não sei o que, esse meu jeito pra mim tá perfeito. E ela acaba indo lá. É tudo calculado. E aí tem a métrica. Então essa métrica da poesia usada no Brasil, o que a gente chama de poesia popular, veio de Portugal, com os versos de 7 sílabas principalmente, mas também os de 10 sílabas, e tem aqueles acessórios, aí tem os de 5 sílabas, e aí a gente entra no galope à beira-mar, que até hoje eu vejo gente querendo explicar que o galope à beira-mar tem 11 sílabas, e não tem. Ele tem um verso dobrado de 5 sílabas que pode dar 11 ou 10. O galope à beira-mar hoje, porque o de Dimas Batista era 11 mesmo, tudo que eu li de Dimas em galope à beira-mar tem 11 sílabas, mas em algum momento na geração de Ivanildo Geral e esse pessoal, o galope à beira-mar passou a ser do jeito que a gente canta hoje. Então, galope à beira-mar, e já estou entrando num outro capítulo aqui, falando talvez coisas que vocês nunca ouviram falar, né? Mas, repente é feito na hora, cordel é escrito e pensado. Primeiro ponto. Então, quando você vê o cantador lá com a viola, você não fala que ele é os cantadores de cordel. Existe cantador de cordel? Existe, já existiu pelo menos. Era o cara que pegava um violão ou uma viola, ia vender o livreto de cordel e cantava, ia lendo e cantando na toada de cantoria, a história do cordel. Quando chegava naquela parte, todo mundo quer saber o que aconteceu, ele parava, e agora quem quiser ouvir tem que comprar o cordel. Você vê que o cantador de cordel existe, né? Inclusive existia cantorias, e Chico pode falar também, tinha cantadores que eram repentistas, mas que tinham decorado todo um romance também, tinha um momento que a pessoa pedia e que cantava, então isso existia também. Daí, essa mistura, mas você tem que saber cada coisa. Se você vai, o repentista, se você vai chamar Fabiane e Matheus aqui, você está chamando 2 cantadores de repente, 2 poetas repentistas. Tá nesse mesmo. Esse nome repentista também é hoje. Dom Zé Luiz viveu a época que não se chamava cantador de repentista, chamava cantador de desafio. Aí depois passou-se a usar esse nome repentista, porque já usava a palavra repente, que o que é o repente? É o verso feito na hora. Sim. Isso é uma pergunta, de onde é que veio esse repentista? Pois é. Então o repente ele vem daí, de um repente, quer dizer que é algo feito na hora. Então, daí veio, só que hoje a gente usa esse nome repente, mas antigamente usava-se cantoria. Aí depois vieram cantadores músicos como Elomar, Xangai e outros, e falam que fazem cantoria também. E é uma cantoria, porque é cantar. Qual é a diferença? A nossa cantoria é de repente. É feito um improviso. A melodia é pré-existente, normalmente. Volta e meia tem uns que saem numa toada que inventam na hora, né? Mas a melodia normalmente parou, pensou e criou antes. E aí usa aquela melodia que vai encaixar com a métrica da estrofe, seja uma estrofe de 6 versos, de 8, de 10, de 7. Basicamente são 6, 7, 8, 10, né? Qual seria o tamanho? Tem as cartolinas aqui do Fleet Sharp? Tem as cartolinas aqui do Fleet Sharp? Não, esse aqui é com isso aqui, ó, com apagador. Ah, é só com apagador. Aqui é bem, ainda sou ainda do papel que enchia e depois, se você se sentir à vontade, a gente pode até pegar uma das coisas que você criou e comparar e olhar. Porque assim, uma coisa é você fazer, eu me proponho a fazer poesia. Poesia de uma forma livre. Se você falar poesia, você pode fazer com rima, sem rima, com a métrica de um jeito, de outro. Agora, quando você fala, eu vou fazer um cordel, aí você entra num território que existe uma definição. Então eu vou fazer um decassílabo, aí tem que ter 10 sílabas poéticas. Então eu fiz um repente.
Então, de repente, você fez na hora, mas aí na hora Não foi repente, não foi de repente, foi meia hora. meia hora. Então você fez uma estrofe. Você fez uma estrofe, uma poesia, um poema, enfim. Agora, porque às vezes a gente vê isso, pessoa falando, vamos fazer um cordel, vou fazer um cordel, eu fiz um cordel, aí mostra pra gente. Acontece isso muito nas escolas, né? Existe assim, essa noção mesmo distorcida do que seja literatura de cordel. Às vezes um professor, uma professora está ali na boa vontade, né? Querendo ensinar e passar, mas não tem conhecimento técnico, não, às vezes não busca, não consegue, né? E aí termina que a gente chega às vezes na escola e fala, nossa, não fizeram um cordel. Aí a gente vai olhar. Vai olhar, Na escola não, na universidade tem muita gente fazendo isso também. Nos espaços diferentes, nessa coisa do conhecimento. E esse é um desafio para a gente estimular, também não tolher as pessoas de quererem fazer, mas ao mesmo tempo aí cabe principalmente aos professores buscarem um pouco, conhecerem um pouco melhor para ver que tem alguns parâmetros que às vezes a pessoa não adere porque ela não percebeu, às vezes ela até leu um livreto, como ela teve pouco contato e já quer levar para os alunos, aí ela acha que é mais simples do que o que realmente é. Essa coisa também da referência, né, João, por exemplo, é muito comum as pessoas olharem para o meu livro de pode olhar, nossa, um cordel. Mas por quê? Porque na capa do meu livro tem uma xilogravura. E é uma das características da literatura de cordel. Eu falo, não é um cordel. É inspirar, aprender, e eu falo, isso aqui não é um cordel, gente. São poemas, rimados, e não é cordel. É um livro de Mas poesia. essa diferença aqui com esses dois, vocês já tinham ouvido falar em cordel, de repente, esses dois mais novinhos? Já tinham ouvido falar, não? Porque assim, eu lembro que eu também, a primeira vez que eu ouvi falar, é assim, você teve convivência, ela teve convivência. Eu não tive essa vivência de ver, mas eu aprendi na escola, nos livros de literatura, nas disciplinas de literatura, apresentando as literaturas do Brasil. Aí eu vi isso, mas pessoalmente, assim, por literatriz, só vi com o seu João da Cruz. Sim. E o, eu esqueci o nome dele, o que viajou. O seu João da Cruz, qual é o outro? Aquele que você estava falando. E o seu Feitosa. E nessa banca, eu vi que tem uma banca, né? E aqui nessa banca eles vendem cordel. Então, eu vi o repente lá com eles e o cordel na escola, né? E aí eu fiquei curiosa de saber se eles já tinham. Uma boa pergunta sua mesmo. E você já tinha ouvido falar de repentista? Já viu alguém cantando com viola e fazendo um verso na hora? Rap, tu já viu rap? É um outro estilo que... Dentro do rap tem aqueles que fazem improviso, tem? Tá fazendo, só que o repentista ele faz a batalha de rima ali, o repentista usa a viola, tem um ritmo e tem um tamanho, um número de versos de cada um. O rap é um pouco mais livre, pode esticar mais, esticar menos. No cantador eu tenho... Pode pescar rima. Eu tenho que cantar tantas é o mesmo tamanho, a luta é proporcional, um pode dar o mesmo tanto de tapa no outro, só o peso do tapa é o que vai pegar depois. Você até quantos versos a quantidade máxima assim, existe uma limitação? Existe, eu vou passar para o Chico agora falar um pouco também. Depois a gente exemplificar aí, né, Chico? Tá certo. João já historicizou um pouco da questão da literatura de cordel e do repente. O repente que a gente fala a questão do improviso, né? E o cantador de cordel. Antes de ver repentista, eu conheci repentista conversando. Eu tinha uns 4 anos. E depois eu comecei, a primeira vez que eu fui a uma feira, eu tinha uns 10 anos, e eu vi um cantador de cordel. Ele cantando cordel, numa corneta daquela, com som bem rouco, de corneta, e vendendo cordel. Foi quando eu comprei 2 cordéis e fui para o Mobral e me alfabetizei e comecei a ler os cordéis, né? Porque eu comprei o cordel sem saber ler, né? Aí tinha um cantador de cordel na feira de Pilões, que era Enoque, e ele cantava. E eu só saía de perto quando ele finalizava a história. Eu lembro que o primeiro cordel que eu vi foi o Negrão do Paraná, né? E ele também cantava aquelas canções cômicas, né? O Sentenciado, que é de um cantador que morreu há pouco tempo lá de Crateús, que é Lucas Evangelista, né? Que ele escreveu a Carta do Marginal também, que é aquela coisa assim muito
muito cruel, falando da questão da violência. E quando você entra nessa questão da técnica, da métrica, que foi lá que o João deixou, eu vou tentar pegar na deixa, porque, gente, aí, cordel, que eu não gosto muito de falar cordel, eu gosto de falar literatura de cordel, que o cordel, o João falou que é o barbante, é o cordão, onde essas folhas ou os livretos eram pendurados, e o repente está dentro do processo da oralidade, que é feito de improviso. E o folheto é literatura, está escrito ali, não muda. Não é? E ela falou da questão da quantidade. João explicou aqui versos de 7 sílabas, e estrofe de 7 versos, estrofe de 10 versos e de 6 versos. Que os 6 versos são as nossas tradicionais sextilhas, onde você rima a segunda com a quarta e a sexta. E a primeira sempre rima com a deixa do outro. Se eu termino com rima de ão, o João pega com rima de ão. Se ele termina com rima de ia, eu pego na rima de ia. Por que eu estou dizendo isso aqui? Isso é questão de fonema, é tonalidade. Eu estou falando já de rima. O que é rima? Rima é o encontro sonoro de 2 ou mais palavras com a mesma escrita e a mesma tonicidade. Então, esse fonema é o que caracteriza a rima. Mas eu falei a mesma escrita, não foi? Então, eu não posso rimar. Abril com caiu não tem o mesmo som? Mas não rima, porque abril termina com L e caiu termina com U. Chapéu com papel não tem o mesmo som? Mas chapéu rima com mausoléu, rima com véu, com céu. E mel rima com cordel, com tudo que termina com L. Aí tem a questão, o João disse, na questão do aperto, mas o repentista, se ele não tiver um certo grau de leitura da concepção da escrita, ele pode rimar errado, achando que está rimando correto. O cordelista também. Aí, às vezes eu chamo isso de aberração, mas aí eu não sou dono da verdade, mas enquanto historiador e professor do assunto, e também trabalha fazendo a gente trabalha muito com cordel de encomenda, né? Hoje a gente trabalha mais com cordel de encomenda, né? É diferente de você criar o assunto no início, meio e fim, criar uma história bonita. Isso está meio fora de moda. Os cordéis hoje é mais com questão de encomenda mesmo, com texto. Falar do festival daqui, aí você vai buscar o porquê, você tenta entrar na causa, na consequência de cada relato que possa ser distribuído, né, nessa história rimada e metrificada. Essa métrica, gente, o que é métrica? Métrica vem de metro. Métrica vem de metro, do metron grego, que significa igualdade. Aí dentro da métrica tem outras palavras, principalmente o Porfírio lá de Fortaleza falava muito da questão da hectometria e isometria, que essa hectometria era aquela métrica mais apertada, e a isometria é igual. E iso, né, a gente já sabe que iso é um prefixo de igualdade, né? Isonomia, salário igual, tudo que começa com iso é igualdade. Então a isometria é a métrica perfeita. Então eu vou rimar essa métrica de que forma? Sempre na última sílaba tônica, que é a sílaba forte, as sílabas átonas de proparoxítonas ou paroxítonas não conta poeticamente, porque separa sempre na última, né? E essa métrica de 7 sílabas que o João falou é a métrica redondilha, que veio da Europa, né? E só um pouquinho dos cordéis, esses cordéis que vieram para cá, esses folhetos, eles eram mais chamados de romance, porque eles contavam o trágico cômico daquele momento, mas com tragédias também, né, e fazendo alusão a algumas figuras importantes da Europa, como Carlos Magno, os mouros na Guerra dos Cristãos, e tantas outras pessoas, reis, rainhas, princesas, príncipes e tantos outros. Monstro, aquelas coisas assombrosas. E aqui no Brasil ele passou por vários ciclos, né? O ciclo do café, o ciclo da cana-de-açúcar, do ouro, e os 2 ciclos mais fortes, até há umas 2 décadas, eram o ciclo religioso e o do cangaço. Lampião tem N folhetos de cordéis sobre Lampião. História de Lampião no céu, a chegada de Lampião no inferno. Lampião, quando voltou do inferno, foi tanto no inferno e no céu que ele já conhece tudo. E a questão da métrica, né? Como eu volto à questão da igualdade. A métrica é como se você fizesse essa parede, depois que
depois de pintada, alguém passou o prumo e disse, olha, aqui não está correta, vamos ter que reformar, ou se não derrubar a parede. É a mesma coisa de uma estrofe que tem erro, aí a gente, no caso nós somos repentistas, somos muito criteriosos, os caras dizem, vocês são rigorosos. Não é, porque ou a gente faz certo ou não faz, entendeu? Aí, como Lília falou da questão de estar rimado, mas não é um cordel. Agora, Lília, o que a gente vê muito no academicismo hoje é pessoas fazendo isso e chamando de cordel. Não é? Então, com a história do neocordel, que é uma métrica livre, uma rima livre, que aí, isso aí a gente nem escuta, porque se vai se propor a fazer um cordel, que faça correto, não é? Aí tem um amigo nosso que às vezes vai declamar um poema, vou declamar um poema de cordel de Patativa. Eu disse, olha, isso nunca foi cordel, Patativa não pôs isso no cordel, velho, pelo amor de Deus. Se quer declamar um cordel, mostra o cordel, né? Aí as pessoas misturam muito. Essa métrica, a métrica redondilha é aquela. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Criancinha quando chora, bota a mão no coração. É só você... Porque quer rimar, metrificar, cante. Que a nossa métrica, ela é rítmica. Ela é uma métrica sete-silábica, rítmica. Larala... Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, tá vendo? É o lararararará, 7 sílabas, conta 7, lararararará, pronto. A decassilábica, a métrica de 10 sílabas, a correta, ela tem 3 paradas. Ela tem 3 sílabas, com mais 3, 6, com mais 4, 10. É nananana, entendeu? E o galope beira-mar, como o João falou, que alguém dizia que era 11 sílabas, ou seja, o endecassílabo, né? A palavra endecassílabo não é o decassílabo. E tinha cantador que ainda dizia, João, que era o alexandrino. Aí era que estava difícil de ser, né? Porque o alexandrino é o 12 silábico, que é o de 12 sílabas, que é o dó decassílabo, né? 12 sílabas, né? Dó decassílabo. E o da virada que o João fala é porque às vezes tem muito cantador que usa o i, né? Não tem gente que diz i, aí tem gente que diz eu, alguns cantadores que diz eu, quando esse eu é um sujeito oculto que não precisa dizer eu faço, para que dizer eu faço? Basta dizer faço e pronto, né? O sujeito já está oculto, né? E essa questão da preocupação da qualidade da feitura, ou seja, da estrutura do que é correto, isso não vem dos cantadores, isso vem desde a questão da virada do parnasianismo com o modernismo, né? Que a comunidade do tempo de Augusto dos Anjos, nós adoramos Augusto, né? Mas eles não tinham Augusto como poeta. Porque quando ele diz, olha, as árvores, meu filho, não têm alma. Está totalmente fora mesmo da métrica de 10, né? Porque só que eles aceitavam a métrica que não era a nossa métrica, né, João? De 3, 3, 6. Tendo 10, que não é o martelo. Aí tem muito cantador dizendo, eu vou dizer um soneto, eu digo, diga. Aí eu digo, coitado, não é um soneto, né? Ele escreveu um decassílabo, que não é um soneto, né? João fez uma... É permitido. Mas não... João escreveu... Eu fiz uma pesquisa sobre o Olavo Bilac e achei sobre sonetos, né? Tem muitas métricas que podem ser usadas. Inclusive o decassílabo tem um decassílabo martelo, que é o 336. Mas tem o decassílabo 3310. 3610. Que é o pior, seria 2, 4, 3610. Seria 2, 4, 6, 8. Só que no nosso idioma não dá. Em inglês dá. O que é esse 3310? Olha aqui, ó. Como é o nosso agora? Ó. O que é um decassílabo? Pronto. Botei o erro aqui. Botar o pé aqui, né? O que é não coube ali, vou botar aqui. Decassílabo. É bom que essa última aqui já tem bastante sílaba. Vou mostrar essa terceira. Aqui obrigatoriamente tem que ser uma tônica. O que é a sexta? Tem que ser uma tônica também, obrigatoriamente. Um decassílabo, que é a sílaba final, a décima. Que sempre vai ser tônica. Vou mostrar o que é
Pega aquela do mais fácil, do Otacílio Batista. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Isso é um decassílabo. Decassílabo Martelo, que o poeta que criou essa métrica com a 3, a terceira, a sexta e a 10ª era um poeta italiano de sobrenome Martelo, por isso que se fala martelo agalopado. E esse galope, uns falam que vem do galope do cavalo, né? Que diz que o cavalo faz pá, 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 e quando ele faz pá, 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 4 nas patas. A pancada da pata, ele vai pá, 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 tem 3 sílabas, pá, 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 no galope do cavalo, pá, 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 aí pá, 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 4. Quando ele freia. 3, 3 e 4, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Que isso aí foi Severino Pirauá. Sou poeta que não é, João? canta de improviso. Foi Severino Pirauá, né? Da questão do cavalo que ele atribuiu. Aí não sei, tem muita coisa que não está escrita, né? Aí um fala que... Nosso amigo disse que para ele primeiro veio o cordel e depois o repente. Aí quando você vai olhar a data de nascimento dos cantadores aqui, se atribui o repente, as primeiras gerações são muito anteriores a qualquer publicação, mesmo a do Santaninha do Rio de Janeiro, que foi quem primeiro publicou poesia nesse tipo, não foi no Nordeste, foi lá do Rio de Janeiro. Mas ele fala, quando ele fala da existência do cordel lá, na Europa. Mas ele era cordel. Não tinha métrica, não tinha rima, não tinha nada, era um livreto com histórias, com calendário. Mas ele cita uns poetas europeus, principalmente da Espanha, que tinha 200, 300 anos antes que já escrevia. Só que essa métrica 7 silábica dele era estrofe de 8 versos. Mas se a gente pensar, por exemplo, nessa lógica, que a gente primeiro aprende a comunicar com a fala para depois colocar no papel, e a poesia ela nasce, né? A partir o poeta trovador, cantador. Primeira oralidade, mas enfim, mas o que eu quero dizer com isso é que não quer dizer que um está certo e o outro está errado, é porque também não tem toda uma historiografia concreta que diz daqui veio aqui, daqui para cá, para cá. Tanto é que o Câmara Cascudo falou que o cantador era uma linha direta do canto amebeu da Grécia. Aí o pesquisador Mário de Andrade lá questiona, de onde é que você tirou isso? Aí ele explica, ele não tirou de lugar nenhum, tirou da cabeça dele provavelmente. Esse cantamabeu que ele fala lá tem... uma vez eu estava na Universidade do Rio Grande do Norte, um professor falando, que foi aluno dele. Diz que ele falava que esse cantamabeu, ele não associava só a questão da Grécia, era a Índia também. E ele fala ainda do pastoreio da época de Cristo. Da época de Cristo, na época de Cristo. O cantador do Nordeste tem a descendência direta. 1500 anos. 2000 anos, 2000 anos. Então assim, tudo está junto, é uma construção, mas aí traçar uma linha direta dali de um lugar para o outro é difícil, porque o improviso também está presente nesses outros países, nas outras línguas, a rima está presente, a métrica está presente. O próprio Brasil, né? Está aqui no Nordeste muito forte, mas lá no Rio Grande do Sul também tem. Os trovadores no Rio Grande do Sul, próprio, em Minas, né? Mesmo que a gente estava pensando antes, não tem, mas tem, né? Tem um documentário do nosso amigo lá de Brasília que fez sobre o... Não. Rui, faz uso desses artistas, aquele poeta famoso que é escritor de jornal lá de Minas Gerais, como é o nome? De Minas? Poeta mineiro famoso. Sim, o poeta mineiro famoso você está falando de José Picarone? Não, Drummond de Andrade. Você está falando de Drummond. No documentário ele relata que ele tinha um tio dele que era repentista na região do Jequitinhonha. Aí ele usa essa expressão repentista. Aí dentro dessa questão de repentista, que repentista hoje, João faz esse discurso hoje, dos cantadores da época de Geraldo Amâncio, ainda tem Geraldo que fala já com um fundo de verdade mais atualizado, mas aqui lá você ainda vê um ranço de dizer eu sei disso, entendeu? E a gente não está aqui dizendo que nós sabemos disso, e que isso é só o que a gente está dizendo, porque os cantadores achavam que eram donos da verdade, quando eles cantavam e quando falavam, né? E se você for olhar, quando lá, João, quando Cascudo fala do cantamabeu, eu dei uma procurada lá direito, alguns escritos deles, uns dois, eles falam do cantamabeu.
Porque lá na referência do livro dele, ele fala que é fonte de pesquisa, de indicações, do que ouviu dizer. Que aí ele fala da questão do telefone sem fio. Aí tem os livros dele que ele diz, esse meu livro aqui é um livro fundamentado, como Vaqueiros e Cantadores, né, que é um livro belíssimo. É um livro que eu usei muito na minha monografia. Aí esse livro ele fez a loco, ele acompanhou o repentista em loco. Ele acompanhou os repentistas andando a cavalo, né, indo para as cantorias e ouvindo. Mas lá na frente ele ainda tem, como ele era coronel, aí ele ainda, aqui ele cita algumas expressões como cultura menor, como se fosse pouca coisa também, né? Não tem jeito, eles não deixam de fazer isso, né? Botei aqui mulher nova, bonita e carinhosa, mas nós estamos começando pelo mais complicado, que é o decassílabo, né? Mulher nova, 1, 2, 3 sílabas, 4, a terceira sempre tônica, 9, 4, 5, 6, nita tônica também. Tá, que é legal que já tem o exemplo de uma junção de sílabas átonas. Elisão. Né, o que alguns chamam de elisão, né? Mas a elisão, na realidade, ela está mais ligada, no contexto do erudito, a uma supressão, que a gente não suprime, a gente junta, mas pronuncia. Bonita aí. Isso poderia ser também caixa d'água, de você só colocar o apóstrofo? Aí a caixa d'água... É doido, é? Tu é... A caixa d'água é uma elisão, porque a gente tirou ele, né? A caixa de água é caixa d'água, é a elisão mesmo nativa. Que eles fazem... Mas enfim, você faz uma junção das sílabas vogais átonas. Se fosse uma tônica que isso fosse, em vez de bonita, fosse melhor, uma palavra que no final tivesse uma... Ceará, vamos lá, Ceará e carinhosa, não poderia dizer Ceará e carinhosa, não. Ceará, quando eu tenho uma sílaba tônica no final de uma palavra, ela é a rainha daquela sílaba, aquela tônica tem que aparecer toda, só na outra sílaba eu coloco. Isso acontece entre duas vogais. Duas vogais e átonas, quando elas são átonas. Ainda são átonas. Ainda tem isso. Se a segunda aqui for tônica, ainda é opcional, pode fazer ou não. Vai depender muito do cantador e do... Aí tem uma questão estética que não está na regra. Você vai ver alguns... Dói no ouvido. Você vai ver em alguns... Não vai ficar legal, né? Quando a gente vai teorizar, às vezes complica mais do que cantar de improviso. 7, 8, 9, 10. Nhosa. Tudo que chegou na décima, chegou na sílaba tônica do final do verso, se ela for uma palavra de paroxítona, proparoxítona ou oxítona, vai terminar sempre na última sílaba tônica. Essa aqui é uma paroxítona, quer dizer que depois da última tônica dela ainda tem uma átona. Isso aqui pra gente conta como uma sílaba só. Aqui, no decassílabo, ílabo, conta tudo como uma sílaba só. A décima tem que bater aquilo nesse i, decassílabo. O resto é só a contagem métrica da poesia, ela é diferente da ortográfica. Essa questão da métrica, muitas pessoas aprenderam a cantar e se tornaram, alguns cantadores se tornaram cantadores bons semi-analfabetos sem errar uma métrica de jeito nenhum. Unicamente porque foi uma métrica de ouvido, não é? E as pessoas não conseguiam errar. Aí, isso era até feito de forma empírica, né? E quando tem muitas pessoas que se propõem a fazer sem ouvir direito, que desmetrifica. Uma a menos, ou uma a mais, ou até duas a mais. Aí fica feio, é como se você estivesse andando e topasse. Isso acontece com muitos cantadores. Alguns, por mais que tenham cuidado, não tem como, porque às vezes você monte aqui, aí tem gente que diz, rapaz, vocês às vezes trocam a passiva pela ativa na frase, né? Como é que vocês conseguem fazer isso? Eu digo, meu amigo, isso é coisa de professor, aqui é coisa de cantador, não é? Aí você monta aqui, porque quando você já está em prática, os meninos sabem muito bem disso, é quando o outro está cantando, que você monta aquele momento aqui. Às vezes não, a gente canta, tem vezes que a gente canta 5 vezes durante o dia em Brasília, nos projetos lá, principalmente do Detran. Você cantar um assunto de segurança pública há 5 anos, como nós estamos, e tem dia que nós temos que cantar 5 vezes,
tudo de improviso, aí a gente... virar tapioca. A gente tem que virar a tapioca, a gente tenta não dizer as mesmas coisas, mas dizer as mesmas palavras de forma diferente. Aí tem dia que a gente canta tão ruim. João é mais caprichoso. Tem dia que eu digo assim, ó, não tô nem aí. Vai. O negócio é não errar e não dizer besteira, mas você termina dizendo besteira. E tem momento que você diz, não, agora eu vou. Aí você mentaliza enquanto o outro está fazendo. Só que vem tantas coisas em função da técnica que você tem que eleger uma, né? Às vezes vem a coisa que você pensa, eu vou dizer, você começa a descartar muito rápido em questão de segundo, e diz, eu vou trabalhar essa. Aí você elege. Se não der tempo de terminar toda, você faz o início ou o final e vai. Você tendo muita prática e pelo menos um pouco de segurança do saber, da escrita, você consegue fazer isso de forma correta. Quem não é, às vezes se perde. E ainda tem a questão das melodias, né? Se você pegar os cantadores mais jovens, hoje eles sabem muito bem disso, eles estão preocupados mais com a questão da estética, com a melodia, e dizer eu estou cantando para quem? Os outros não. Eu quero cantar para mim, que o resto que quiser que me entenda. E não é isso, hoje a gente está preocupado. Tem uns colegas lá em Brasília que se você botar ele para cantar um canto que a gente vai cantar, eles não vão entender nada. Porque eu quero chegar lá, estou cantando para mim aqui, estou aqui parado, estou aqui desdentado. Ai não, já estou sendo cruel. Mas aí você às vezes não se preocupa com a estética da produção e de si mesmo, entendeu? E de dizer, eu vou cantar aqui. É um assunto político, eu tenho que saber onde é que eu entro, para eu não ter que, né? Até porque assunto político hoje é muito melindroso, né? Você cantar, sempre tem alguém de um lado ou do outro, é muito complicado. Chico, aí você falando até me lembrou, o Crispiniano conversando com a gente lá usou uma expressão que realmente eu me lembrei daquilo e fui atrás. Os cantadores que a gente tem, que foram as referências dessa cantoria que veio hoje, eles vêm ali numa época de uma geração de cantadores onde tinha Pinto do Monteiro, Dimas Batista, Otacílio Batista, Lorival Batista e até alguns um pouco antes. E o que eles cantavam com muita perfeição era a cestilha, principalmente, né? Aí depois os motes começaram a ficar mais frequentes. O mote é o quê? O público faz 2 versos e os cantadores têm que desenvolver uma estrofe de 10 versos, onde 2 já foram feitos pelo público, aí tem que vir e rimar com ele. E aí Crispiniano falou, o cantador usava a técnica do clássico. E é isso, toda essa norma de métrica que o cantador repentista nordestino usava, é a métrica que você via Olavo Bilac usando na poesia dele, considerado, vamos dizer aí, o príncipe, o mestre dos poetas eruditos. Então essas questões de métrica, onde é que a vogal átona se encaixa, onde é que existe esse tipo de elisão, ou essa junção de sílabas onde não existe. Tudo parte, essa base dessa poesia é a mesma, essa técnica da poesia clássica. Aí quando na Semana Modernista o pessoal falou, olha, agora vamos quebrar todas as regras, e passaram então a ser feitas mais poesias despidas de métrica e de rima, esse é um novo momento. E eu até concordo com o Crispiniano, que uma vez perguntaram para ele, falou, olha, existe poesia sem rima e sem métrica? Existe, claro. Agora é mais difícil ainda, porque senão você faz um texto e fala que é poesia, mas as pessoas não reconhecem como poesia. Para ser reconhecido como poesia sem métrica e sem rima, aí é que tem que ser bom mesmo. Eu já ouvi dizer que às vezes uma poesia boa, para quem lê mal, para quem não sabe ler, não presta. Agora tem gente que lê coisa tão boa que pensa que foi boa. Bom, aí pronto, aquele documentário do Drummond de Andrade é ótimo, porque eu tenho lá escrito ele falando. Eu fiz aquela poesia da Pedra no Caminho, porque o pessoal falava muito que poeta só escreve coisa culta, complicada, difícil. Eu falei, eu vou fazer uma coisa monótona, repetitiva e com palavras pobre de vocabulário para ver como o público recebe. Isso é ele falando no documentário. Mas eu ouvi o nosso amigo Gonçalo Ferreira, rapaz, discorrendo uma tese de mestrado sobre a grandeza da poesia daquela poesia. Então a poesia também tem um espaço que a gente que lê, interpreta, coloca, né? Eu queria trabalhar a cestilha, Chico, porque a gente vai caminhar aqui para encerrar, ver se a gente, principalmente com as meninas aí, faz uma produção poética. Aí, Cleia.
Elicléia, então vamos fazer uma cestilha. Vou exemplificar aqui uma cestilha e aí a gente pode tentar fazer que a cestilha é a base. São estrofes de 6 versos, onde você rima o segundo com o quarto com o sexto. Então, vamos construir aqui. A cestilha é uma estrofe, pensei em terminar com a palavra final lá. Para a gente explicar o que é uma cestilha. Minha caligrafia é horrível, viu, gente? Nesse aspecto aqui eu me dava bem na medicina, né, Chico? Imagina a minha. A cestilha é uma estrofe com 6 versos no total. Pode, gente. No total. Então, ó, vocês veem que eu estou fazendo esses versos, a cestilha de 7 sílabas. A cestilha, ó, eu juntei uma tônica, o é uma tônica, vogal tônica, mas a prévia é átona. Essa que termina a palavra, para eu poder juntar com outra, ela obrigatoriamente tem que ser átona. A cestilha é uma estrofe, então isso é permitido. A pessoa poderia em algum momento dizer a cestilha é... Você vê que a gente não ia, mas tem palavras que... Tem palavras que a gente faz isso e soa bem, né? Tem outras que não soa bem. É uma coisa muito intuitiva. Então, 2, 3, é isso? 3, 4. Essas 2 sílabas viraram uma. 4. Uma, 5, 6. Aqui juntou o A com o E. Esse é obrigatório, essa junção, porque é uma. A letra A da palavra uma é uma átona, ela não tem tonicidade. Então, se eu venho depois com outra sílaba, com outra vogal, obrigatoriamente eu tenho que juntar se essa outra vogal for átona. Estrofe também, ó, o ex não é tônico. Então, eu juntei, aqui foi a sexta e aqui a sétima no trofe. A cestilha é uma estrofe com... Faz cantando, como o Chico falou. Qual é aquela melodia? Tem uma que pode ser o comecinho da Asa Branca. Quando olhei a terra dentro. A cestilha é uma estrofe com 6 versos no final. No total. Rimo a segunda. Não, mas eu já fui para Asa Branca, já muda, né? Que Asa Branca é só o comecinho que é certo. A cestilha é uma estrofe com 6 versos no sinal. No total, rimam. Quarta com a sexta. O segundo verso rima com o quarto. Pensa aí, Chico. Segundo verso rima com o quarto. Com 6 versos no total. O segundo verso rima, vamos lá, aqui a gente vai fazendo um repente totalmente fora da ordem, que o cantador repentista, viu, Elicléia? Cantador repentista, normalmente ele vai pensando do final da estrofe dele, enquanto o colega está terminando, porque quando o colega começa, no segundo verso ele já solta a deixa, que é a rima que eu tenho que usar no meu primeiro. E às vezes aquele fez muito rápido para ouvir, sai de volta, porque essa 10 minutos que a gente fazer. Aí a gente começa pelo final, normalmente, a não ser quando a gente faz igual eu e o Chico aqui. Quando você canta um assunto que você já cantou 10 mil vezes, você nem pensa para quem, só sai abrindo a boca e empurrando. Mas, revirando a tapioca. O fenômeno da gravação das cantorias, né, começou a mostrar quem era revirador de tapioca e quem era cantador. Né? Tem cantoria que você diz, rapaz, esse baiano não é aquele mesmo. Não é, mas parece. Porque o cantador está tão prático, cantando quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, as pessoas pedindo o mesmo assunto para ele cantar. Ele passando 10, 20, 30, 40 anos cantando aquilo. Se ele não fizer uma estrofe parecida com outra, é quase impossível, né? Então, é muito comum sair coisa parecida quando o assunto é assunto viciado em cantoria. Às vezes a tapioca não dá nem tempo de virar, né? Vai do mesmo lado mesmo. A cestilha é uma estrofe com 6 versos no total. O segundo verso rima com o quarto. Bota aí uma rima de A aí, Chico. Com o quarto e no final a gente rima com 6. Não, bota final. Bota final no. Com. Rima.
Bom, o segundo verso rima com o... Ó, isso aqui pronto, já é uma coisa que a gente pode estudar dentro da métrica. Era muito comum e ainda é comum os colegas juntarem esse com, o e falar com, tudo numa junção Quando só. a gente vai escrever, tenta mudar isso aí. Escrevendo fica complicado, mas até cantando. Essa geração de cantadores de você para cá, Chico, a maioria não faz isso, né? Mas se a gente for olhar mesmo, os cantadores do passado faziam isso aqui como uma parte da métrica. Claro que a gente tem que confiar que essas estrofes que escreveram dos cantadores decoraram direito ou se não arrumaram a métrica delas, né? Tem isso também, né? O segundo verso tem esse detalhe, né? Rapaz, tá ruim fazer essa O segundo verso rima com o quarto. Fabiane, salva a gente aí. Já tinha mudado até a rima. O segundo verso rima com o quarto e afinal. Só que eu já botei o afinal, né? O segundo verso rima com o quarto. E no final isso. Também rima com o sexto para o verso ficar igual. Pronto. Mas para o verso é ruim, né? O verso rima com o quarto e no final os dois rimam com o sexto. Os dois, porque as pessoas entenderam o que a gente falou desse aqui. Gente, isso aqui é só um exemplo, né? Não, mas é difícil ter que atribuir uma coisa completa, uma coisa de uma regra de resistência, sabe? Você está dando uma aula sobre uma coisa, você já tem regra, aí tem que usar a regra. Então, ó, a sextilha é uma estrofe com 6 versos no total, o segundo verso rima com o quarto e no final... E no final, os dois rimam com o sexto. Esta é a forma ideal, mas não dá para dizer que é ideal, porque não tem forma não ideal, só tem uma, né? Você vê que quando a gente... Os dois rimam com um sexto e a estrofe sai legal. Pronto, vamos botar uma linguagem jovem. E a estrofe é animal. Não, e a estrofe sai legal, vamos lá. E a estrofe sai legal. Fizemos uma juntadinha aí, né? Isso aqui eu estou copiando, que eu fiz. Aqui eu já dei um exemplo de técnica para vocês, gente. O que eu falo para o pessoal que quer começar a escrever cordel? Vai se habituar, ouve um pouco de cantoria dos bons cantadores para se habituar com a métrica, que é isso que o Chico falou, é uma coisa que a gente se habitua é ouvindo no ouvido. Contando aqui é frio, a gente conta, quando volta errou de novo. Tem que estar com ela no ouvido. Bora, poetas. Não, a gente fica caladinho. Estou esperando você. Não, ele não pode não. Aí fica fácil. Uai. Vai ser na Praça da Bíblia, vamos juntos festejar. Aí. Você na praça. Foi? Vem com a gente, não, já tem lá, vem, né? Vem com a gente brincar, ó. Vem com a gente brincar. Brincar, certo? Brincar. Das 7 Lá em cima tem gente, João. Vamos colocar vamos? Isso. das Vem. 7 da noite. Vem um pouquinho fechado no voladão. A partir das 19 horas. Na Praça da Bíblia. Vamos todos A brincar. partir das 19 horas no endereço tal, dia 23 e 24. Não, a Praça da Bíblia já é muito conhecida aqui. Vai ser na Praça da Bíblia. Porque é o seguinte, Ele aqui a está gente só confundindo a mente. eu estou confundindo a mente de vocês. Aqui nós só temos agora um verso para fechar Com rima de A. Que pode ser brincar, o que a gente estava falando, mas ela falou para não repetir o vem, né? Ok. Vem com a gente brincar. Vamos juntos, aí seria o festejar. Vamos todos brincar. Vamos celebrar. Vai ser na Praça Pode da ser, Bíblia, pode- vamos pode- todos brincar. Vai ser na Praça da Bíblia, vamos juntos festejar. Vai ser na praça. Esse festejar não está muito dentro do festival, não. Dá para ir. Dá para passar. Ele passa. Às 19 horas vai começar. Às 19 horas que a festa vai começar, já dá dois versos. Às 19 horas vai começar, pode ser? Conta Não. quantas sílabas tem aí. Às 19 horas. É outra estrofe. Ela parou de contar quando estava na quinta sílaba, já voltava metade. Aí tem alguns. Vamos. Se fosse a partir das 12 horas tinha métrica, a partir das 11 horas tinha métrica, mas essas 19 não dá.
7. É na boquinha da noite. Aí dava, na boquinha da noite, não sei se tem amor, meu filho, a boca da noite. A noite tem boca. Na praça da Bíblia vai o cabaré Aqui começar. ficou fácil de médica que não teve nenhuma elisão, que na verdade é como é o nome daquilo. Que seria uma equivalente a uma elisão, uma junção de vogais átomos, né? Que não teve nenhuma. Rapaz, essas praças de Bíblia tá tendo em tudo quanto é canto. Vem Né? pro quinto festival de cultura Popular. Repente, Bumba, meu boi, forró para o povo dançar. Vai ser na praça da Bíblia, vamos todos festejar. Agora é o seguinte, ó. Vamos falar rindo. Vem pro quinto festival de Cultura popular, vai repente, bumba, meu boi, forró para o povo dançar. Vai ser na praça da Bíblia, vamos todos festejar. Agora cantando a ciranda cirandinha. Vem pro quinto festival de cultura popular. Repente, bumba, meu boi, forró para o povo dançar. Vai ser na praça da Bíblia, vamos todos festejar. Agora declamando no estilo pajéuzeiro, como é que é, Chico? Pajéuzeiro? Vem pro quinto festival de cultura popular. Repente, bumba, meu boi, forró pro povo dançar. Vai ser na praça da Bíblia, vamos todos festejar. Aí agora você canta, na modalidade de sextilha da cantoria. No ritmo. Cadê a viola? Quero nem pegar nessa coisa. Deve estar bem afinadinha. Afinada está. Ixi, veio do avião, ela tá com a cordinha bamba, não veio. Não desafinou não. Vem pro quinto festival de cultura popular. Repente, bumba, meu boi, forró pro povo dançar. Vai ser na praça da Bíblia, vamos todos festejar. Por Deus sou abençoado, porque nasci pra cantar. Foi um show abençoado de tarde maravilhosa, de rimo, cordel e prosa, de cultura popular. Tem o perfume da rosa, da poesia da gente, o cordel e o repente vieram se misturar. Eu cansei hoje brevemente, fiquei no triste abandono, já estou morto de sono e com vontade de jantar. Trono